Esses são os parâmetros que usamos para auxiliar no melhoramento genético. Herdabilidade, heterose, heterobiótese e o número de genes. E nós também abordamos a endogamia. Como já comentado, o melhoramento genético é seleção. Seleção nada mais, nada menos é do que aumentar a proporção de alguns genótipos que têm o fenótipo de interesse. O processo de seleção, ele serve para aumentar a frequência de um determinado alelo e diminuir a frequência do outro alelo. Então, como nós vimos em genética de populações, nós queremos praticar melhoramento como? Aumentando a frequência de um alelo em detrimento do outro. Nós fazemos a seleção a fim de obter uma população melhorada. E, nesse contexto, o papel do melhorista é que a seleção deve ser praticada com base em metodologias e criteriosa, para que o melhorista não perca tempo e nem recursos do seu programa. O homem primitivo ele também fazia seleção, de maneira inconsciente, mas fazia. E a nossa diferença para ele é justamente isso, que nós usamos metodologias, nós usamos conhecimento científico para tornar o nosso processo de seleção mais eficiente. Para isso, nós temos a estimativa de ganho de seleção, que nada mais é do que a média da população antes e depois de se praticar a seleção. O ganho de seleção, ele tem como fórmula nós estimarmos a partir do diferencial de seleção da média dos indivíduos selecionados e da média da população inicial. Então, nós começamos com o diferencial de seleção, onde o diferencial de seleção é a média dos indivíduos selecionados menos a média da população original ou da população inicial. E o ganho de seleção é a média dos indivíduos melhorados menos a média dos indivíduos na população inicial. Então, nós temos aqui um exemplo de uma população original com média de 3.000 quilos por hectare, de uma determinada cultura. E aí tem alguns indivíduos dessa população que têm média de 4.500 quilos por hectare, avaliando planta a planta. Então, nós fizemos uma seleção desses indivíduos que têm como média 4.500 quilos por hectare e nós vamos plantar esses indivíduos e estimar qual foi o ganho que nós tivemos ao realizar essa seleção, que foi uma seleção de diferença de 1.500 quilos por hectare em relação à média da população original. Então, nós temos o diferencial de seleção, que foi 1.500. Considerando a herdabilidade de 0,75, nós tivemos um ganho de 1.125 quilos por hectare. A população melhorada, então, que nós chamamos de ciclo 1, que é aquela população que tem como média aqueles indivíduos que nós selecionamos de 4.500, então, nós tivemos um ganho de 4.125 quilos por hectare. Então, a população que tinha como média 3.000 quilos agora tem a média de 4.125 quilos por hectare. Apesar de termos selecionado os indivíduos de 4.500, a média dessa população ela não tem 4.500 quilos porque a herdabilidade não é 1. Então, aqui, 3.000 é a média total da população original, a média inicial. Os indivíduos selecionados têm média de 4.500 e o primeiro ciclo de cultivo dos indivíduos selecionados tem a média de 4.125. Então, na seleção, o que é melhor? Eu seleciono os indivíduos com maior média. Se eu não seleciono os indivíduos de maior média, eu estou fazendo pioramento genético. Melhoramento genético, eu tenho que selecionar indivíduos de média superior. E selecionar indivíduos na média não é melhoramento. Se ele já está na média, não tem necessidade de ser selecionado. Eu preciso de indivíduos que estejam além da média. Além disso, a gente precisa ter consciência de que se o efeito ambiental for responsável pela média desses indivíduos selecionados, no novo ciclo, na média dos indivíduos melhorados,
ela vai ser igual à média original, ou seja, nesse primeiro ciclo de cultivo dos indivíduos selecionados, a média não vai aumentar. Então, melhoramento é feito com um grupo de genótipos, porque os melhores alelos eles não estão em um único indivíduo. E eu preciso aumentar a frequência do alelo favorável na população, desses melhores alelos na população. Um único indivíduo não é a população, então eu preciso melhorar a frequência do alelo na população e não simplesmente selecionar um indivíduo que possui esse alelo. Vamos agora, para fechar o raciocínio dentro de melhoramento genético, comparar o que seria uma seleção fenotípica e o que seria a seleção de progênie. É melhor fazer seleção com base no indivíduo ou na progênie? Quais as vantagens e desvantagens de cada estratégia? Seleção fenotípica é a seleção baseada na média do indivíduo. E seleção de progênie é quando, baseado na média do indivíduo, eu escolho aquele indivíduo, seleciono aquele indivíduo, mas eu não avalio simplesmente aquele indivíduo. Eu vou avaliar a média das progênies daquele indivíduo. Então, é melhor fazer seleção fenotípica, que é a seleção do indivíduo, ou seleção de progênies? Então, depende, tem vantagens e desvantagens. Na seleção fenotípica, a vantagem é que ela é imediata, então você seleciona um indivíduo e aquele indivíduo já é um indivíduo que vai para a próxima geração. A seleção fenotípica ela é imediata porque você está selecionando o indivíduo naquele momento. A desvantagem é que, se a característica tiver alta influência ambiental e baixa herdabilidade, você pode estar selecionando um indivíduo superior por causa do ambiente e não por causa do genótipo em si. A seleção de progênie, que é quando você faz a avaliação dos filhos daquele indivíduo, ela tem maior confiabilidade, porque você consegue estimar a variância aditiva e selecionar os indivíduos de maior valor genotípico, ou seja, os indivíduos que têm alelos bons de verdade. A desvantagem é que gasta mais tempo, você vai estar gastando um ciclo a mais, gasta mais dinheiro e você precisa conduzir um número maior de população, para ter certeza que as progênies têm aquele desempenho que você observou nos genitores. Uma outra diferença é sobre o ganho de seleção e o progresso genético. O ganho de seleção, como nós acabamos de calcular, é um método preditivo. O ganho proposto com base nos parâmetros estimados ao selecionar os indivíduos superiores. Por outro lado, o progresso genético é o ganho que eu obtive com a seleção dos genótipos superiores e após conduzir eles por mais uma geração. Então, o progresso genético é o que eu ganhei de verdade e o ganho de seleção é uma avaliação preditiva. Se eu fosse falar aqui, eu realmente fiz esse primeiro ciclo, isso aqui poderia ser o meu progresso genético. Então, eu tive um progresso genético de 1.125 quilos por hectare, porque eu realmente peguei os indivíduos selecionados, plantei e avaliei no próximo ciclo de cultivo. E aí eu tive um progresso genético de 1.125. Agora, ao selecionar os indivíduos de média 4.500 e simplesmente estimar quanto que eu ganharia, baseado na herdabilidade de 0,75, eu tive um ganho de seleção de 4.125 quilos por hectare. E fechando a nossa disciplina, as aplicações da genética quantitativa no melhoramento é que a genética quantitativa ela entra em várias etapas do melhoramento genético. Na formação da população base, na capacidade de combinação dos genitores que você vai realizar cruzamento, na diversidade genética, no meio do programa de melhoramento, na condução da geração segregante, no ganho de seleção, seja seleção direta, indireta, índices de seleção, na correlação e, no fim, na recomendação dos genótipos para determinado ambiente, na interação genótipo-ambiente, na adaptabilidade e estabilidade. Então, uma frase para o melhorista é que é justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante.
Eu agradeço a vocês por esse semestre remoto, que não foi fácil para vocês e muito menos para mim. Foi desafiador, mas também enriquecedor. Agradeço pela compreensão de vocês com essa experiência de gravar aula, essa experiência de dar aula para a tela, sem ter essa interação que nós estamos acostumados. E eu agradeço pela paciência de vocês em assistir os vídeos, assistir às aulas e se esforçarem para aprender o conteúdo, independente de estar sendo cobrado presença ou não. No caso, eu não cobro, mas eu agradeço o interesse de vocês no aprendizado. Muito obrigada!